Muito bom dia, estamos aqui com mais um devocional com Deus e hoje eu quero estar lendo o livro de Mateus, capítulo 6, do verso 6 ao 8, que diz o seguinte: Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em segredo. Então seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que, se repetirem as palavras várias vezes, as suas orações serão respondidas. Então não sejam como eles, pois o seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Então, aqui nesse devocional de hoje, a gente aprende com esses versículos a orar, né? Jesus está nos ensinando a orar. Então, aqui, o que Deus está nos falando é que a gente não deve usar de jargões, usar de técnicas para orar, para poder impressionar as pessoas publicamente. Mas Deus, ele está nos ensinando que a oração que o Senhor escuta de nós é quando é de coração para coração. É uma oração sincera. E aqui o Senhor está nos ensinando a, quando orar, a gente entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar em secreto, apenas aonde Deus possa escutar. Que a gente não venha a orar para tentar impressionar pessoas, que a gente venha orar perto de pessoas, né, para poder, usando de técnicas para dizer que a gente tem intimidade com Deus, porque Deus, ele já sabe, antes mesmo da gente pedir, Deus já sabe o que a gente quer. Então Deus, ele vai nos recompensar em secreto. Então o que Deus, ele está propondo aqui para nós através da oração, a gente tem intimidade com Ele, a gente fazer a oração por Ele, para Ele, né? E não para se amostrar para as pessoas que a gente é uma pessoa religiosa, que a gente está tendo uma conduta com Deus, né? Então a gente deve ser sinceros na presença do Senhor. Então, o devocional de hoje nos ensina a buscar a presença do Pai, né, com mais intimidade, né, com mais amor. A gente tem que ter uma entrega total ao Senhor, isso de uma forma sincera. Então, a gente fica repetindo muitas vezes a, a mesma oração, usando as mesmas palavras, então a gente não está ali, a gente está usando um script com Deus, a gente está usando uma coisa que Deus, ele não se agrada, né, com essas mensagens prontas, com essas orações prontas. Deus se agrada quando a gente abre, né, independente se a gente porque hoje orar a Deus é conversar com Deus, é você ter um diálogo. Da mesma forma que às vezes a gente compartilha alguns momentos com um amigo, quando a gente desabafa, né, com alguém sobre alguns problemas que a gente está passando. Hoje é muito comum a gente ver as pessoas reclamando de tudo, né? As pessoas, elas reclamam. Então, orar com Deus é você desabafar. Você falar: Deus, eu não tá sendo difícil isso, eu não estou conseguindo fazer tal coisa, eu tenho tal dificuldade, me ajuda. Então é você desabafar com Deus. Em vez de ficar reclamando para as pessoas sobre os problemas, a gente deve entrar no nosso quarto, fechar a porta e Deus, que está nos vendo em secreto, a gente abrir nosso coração, a gente falar quais são as nossas lutas diárias, quais são as nossas dificuldades, quais os gigantes que a gente precisa vencer. A gente precisa pedir ajuda, a gente precisa pedir para o Pai: Senhor, nos ajuda a fazer isso, nos capacita para isso, permita, nos honra a ponto de fazer tal coisa, nos dê força, nos dê sabedoria. A gente tem que pedir as coisas para Deus em secreto, porque Deus, ele olha o nosso coração. E Deus, ele está muito, ele tá muito, ele tem a vontade de nos abençoar. Só que Deus, ele quer que a gente vá até Ele, né? Porque Deus, ele é dono de tudo, né? De todas as coisas. Então, conforme a gente vai pedindo, Deus, ele vai nos entregar. Porque a Bíblia fala aqui que antes da gente orar, Deus, ele já sabe o que a gente precisa. Então, Deus, ele quer ver a nossa atitude de entrar na presença dele, de ter o maior objetivo da oração é criar um relacionamento entre nós e Deus. É um meio de conversar, de se comunicar, né? De falar para Deus sobre nossas fraquezas. Deus quer ver a nossa humildade. Deus quer ver a sinceridade do nosso coração. Então, a oração, ela é muito importante. E se a gente, no verso 9 em diante, a gente vê que o Senhor nos ensina a fazer a oração do Pai Nosso. Então aqui, se a gente for ver, é uma mensagem pronta.
Mas o que Deus está nos ensinando aqui é orar como se deve. Então aqui, né, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Então a gente tem que reverenciar a Deus, né, a gente ora pelo Pai, né, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então a gente está aqui pedindo para Deus que venha fazer a vontade, né, do seu reino, que não seja feita a nossa própria vontade, que a gente venha viver de acordo com os princípios de Deus, né? Então, dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa as nossas dívidas. Então, aqui Deus ensina a gente pedir, né, o sustento, a gente pedir pelas dificuldades que a gente passa, a gente pedir, porque a nossa vida sempre vai ter diversos desafios. Então, a gente deve pedir para Deus o que a gente está precisando, né, e pedir para Deus também perdoar, porque muitas das vezes a gente não tem uma boa conduta, né, com as pessoas, com as coisas. Então a gente às vezes acaba negligenciando e por isso que a gente acaba às vezes passando certas necessidades. Então aqui Deus ele nos ensina a gente pedir pelas nossas necessidades e perdoar, né, pelas nossas fraquezas, pelos nossos erros. Então, assim como nós perdoamos nossos devedores, então a gente deve perdoar, né, as pessoas que erram com a gente, porque aqui no verso 14, Deus ele afirma, seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, o seu Pai não perdoará os seus pecados. Então, aqui Deus nos ensina que a gente tem que perdoar. Para a gente poder receber, a gente tem que dar, né? Então, a gente tem que aprender a fazer isso. E não nos deixe cair em tentação, mas nos livre de mal. Então, com essa parte da oração, Deus nos ensina que vai haver muitas tentações, né? Que vai haver. Então, que a gente não venha cair. Então, Deus nos ensina a gente pedir força. A gente tem que pedir força para o Senhor nos capacitar, nos dar a graça dele para poder suportar todas as tentações e não nos cair. Porque hoje a Bíblia também fala que aqueles que estão em pé, que cuide-se para que não caia. Então, que Deus está nos ensinando a pedir essa ajuda a Ele para poder buscar essa força, né, e nos livrar de todo o mal, porque o diabo ele está em todo o tempo tentando nos derrubar, tentando nos atingir de alguma forma. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então a gente tem que reconhecer que que tudo é de Deus, tudo é para Deus, tudo é por Ele e para Ele. E ele tem todo o poder e toda a glória. Então a gente tem que reconhecer, né, quem Deus é em nossas vidas. Então a gente precisa dar graças ao Senhor. Então se a gente for ver aqui no versículo Mateus 6, versículo 9 em diante, do 9 ao 13, a gente vai ver que Deus está nos ensinando a como orar. Ele não está pedindo para a gente orar, né, todos os dias, o Pai Nosso, de uma forma rígida. Mas Deus está nos ensinando um script de como orar, né, que a gente deve dar graças ao Senhor, que a gente deve buscar o reino do Senhor em primeiro lugar, que a gente deve pedir pelas nossas necessidades, que a gente vem pedir capacitação para suportar o mal, que a gente tem que reconhecer que Deus ele é o poder, a gente tem que dar graça, a gente tem que ser grato a Deus. Então aqui a gente vê como a gente pode orar, só que não orar de uma forma engessada. Aqui a gente tem que pegar o Pai Nosso e personalizar para a nossa realidade, né? A gente tem que iniciar uma oração dando graças ao Senhor, a gente tem que pedir que a vontade do Senhor venha a ser feita em nossas vidas, que a gente venha viver os propósitos de Deus e não os nossos próprios interesses, mas a nossa vida, o nosso propósito de vida estejam aliados com o propósito de Deus. Então, a gente tem que aprender com essa oração a personalizar para a nossa realidade. Então, aqui a gente tem as etapas, né? Do 9 ao 13, são divididos aqui em 5 partes. Então, nossas orações devem ter 5 partes. Ela deve ter o reconhecimento, ela deve ter pedir alinhar os nossos propósitos com os de Deus. A gente pode pedir pelas nossas necessidades, a gente tem que pedir capacitação para o Senhor e a gente precisa ser gratos, reconhecer o que Deus é em nossas vidas. Então, o devocional de hoje fica por aqui. Espero que Deus tenha falado com você de alguma forma, que Deus venha te abençoar grandemente. Até logo.